Ela me trocou por uma festa com os amigos. Desapareci da vida dela. Agora está à minha porta a chorar. A sua voz tinha se apagado da minha memória. Mas de repente apareceu à minha porta, a chorar e a implorar que a perdoasse. O pior de tudo? Não me provocava absolutamente nada. E como se não bastasse, apresentou-se no momento menos oportuno da minha vida. Apresento-me, sou o Rodrigo, e essa experiência que vou partilhar transformou todo o meu mundo. Há 2 anos e meio, encontrava-me profundamente apaixonado por alguém que pensei que partilharia minha vida para sempre. Entreguei-lhe a minha dedicação, a minha fidelidade e todo o meu ser. Contudo, numa única noite, a minha perspectiva sobre o que tínhamos desmoronou-se completamente. Naquela altura, tinha a convicção de que quando das importância a uma pessoa e a cuidas, receberias o mesmo em troca. Mas acontece que a realidade encarrega-se de nos ensinar o contrário. A rapariga por quem estava apaixonado decidiu algo que me revelou o meu verdadeiro valor no seu mundo, e definitivamente não era o que eu pensava. Por isso acompanhem-me até ao desfecho, porque vão compreender perfeitamente as razões pelas quais há pessoas que simplesmente não merecem uma segunda oportunidade. Eu sempre fui alguém introvertido, daqueles que apreciam ligações significativas. A Isabela era tudo o oposto de mim. Possuía um carisma que transformava qualquer ambiente, e as pessoas gravitavam em torno dela sem esforço. Isso encantava-me. Fascinava-me a nossa diferença. Acreditava que nos complementávamos perfeitamente. Ela representava o brilho e eu, o fogo que nunca se apagava. Apresentaram-se-me múltiplas oportunidades para sair da minha cidade natal, com propostas profissionais incríveis, oportunidades que teriam transformado a minha existência de maneiras inimagináveis. Contudo, decidi ficar por ela, porque estava apaixonado e tinha certeza de que estávamos a construir algo duradouro. Imaginava-me a partilhar a minha existência com ela, a ter a nossa casa, talvez a formar uma família mais tarde. O meu compromisso era total, e honestamente pensava que o dela também. Como estava enganado! Esta realidade atingiu-me brutalmente durante uma noite que deveria ter sido memorável pelas melhores razões. Coincidia o aniversário da Isabela, o nosso aniversário como casal, e ainda por cima, o momento que tinha escolhido para lhe pedir em casamento. Tinha tudo preparado. Uma mesa num lugar espetacular, um espaço íntimo, palavras que tinha praticado infinitas vezes mentalmente. Imaginava a sua expressão de felicidade, talvez derramasse algumas lágrimas enquanto lhe colocava o anel. Os nervos consumiam-me, mas a emoção era maior. Esse momento seria inesquecível para ambos. Contudo, no último momento, preferiu substituir a nossa noite íntima por uma festa descontrolada com o seu círculo de amizades importantes. Não houve discussão, também não se desculpou. Simplesmente disse-me depois compenso-te. Podemos jantar fora noutro dia qualquer. Ao contactá-la, ainda com a esperança de que reconsiderasse, fez-me sentir como se estivesse a dramatizar. Dás demasiada importância a isto. É simplesmente um jantar. Mas era muito mais do que isso. Não tinha a menor ideia do que estava a rejeitar. Não sabia que levava um anel guardado, preparado para lhe entregar a minha vida inteira. E nesse preciso momento, algo no meu interior partiu-se. Essa madrugada, permaneci na minha cama, tentando processar como a pessoa que mais amava podia fazer-me sentir completamente inexistente. Tinha-lhe oferecido todo o meu ser, e ela preferiu uma festa a mim. Ao acordar no dia seguinte, sentia uma pressão terrível no meu interior. Tinha adormecido entre lágrimas na noite anterior, mas ainda conservava uma ridícula esperança de que a Isabela compreendesse o seu erro e tentasse repará-lo. Talvez me ligasse, me escrevesse, qualquer coisa. Contudo, passaram as horas. Silêncio absoluto. Olhei para o meu telemóvel várias vezes. Ao anoitecer, a situação era evidente. Se realmente lhe importasse, ter-me-ia contactado. Se sentisse pelo menos um pouco de culpa, teria tentado comunicar, mas não aconteceu. E essa ausência de palavras comunicou-me tudo o que era necessário. Não ia ficar à espera por alguém que evidentemente não me valorizava. Foi então que decidi. Acabou-se tudo. Peguei no meu telemóvel, procurei o seu contato, e eliminei-o. Depois, bloqueei-a em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, absolutamente tudo. Eliminei todas as fotografias, todas as conversas, qualquer vestígio dela da minha existência. Se não fui a sua prioridade, então não teria forma de me contactar. Não deixaria nenhuma possibilidade para que voltasse quando lhe apetecesse. Sem a Isabela no meu mundo, confrontei-me com outra realidade. Não existia razão para continuar ali.
Anteriormente, tinha recusado propostas profissionais porque não queria abandoná-la. Mas nesse momento, ficar na minha cidade parecia me desperdiçar a minha vida. Não esperaria que surgisse outra oportunidade. Decidi-me. Ao chegar lá, as oportunidades aparecerão. Não permitirei que a existência simplesmente passe sem mais. A partir de agora, eu dirijo o meu destino. Essa mesma noite, falei com os meus pais e relatei-lhes a situação completa. Expliquei-lhes os meus planos de lhe pedir em casamento, que tinha passado semanas a imaginar a nossa vida juntos, e narrei-lhes como ela deitou tudo fora por sair de festa. A minha mãe ficou destroçada por mim. O meu pai permaneceu calado, mas notei a desilusão no seu olhar. Não estava desiludido comigo, mas sim pelo tratamento que recebi da Isabela. Apoiaram-me na minha escolha de partir. Compreendiam a minha necessidade de começar de novo. Ao perguntarem-me o meu destino, fui vago com a informação. Não queria que a Isabela aparecesse mais tarde com alguma justificação tentando convencer-me a regressar. Precisava de uma separação definitiva. No dia seguinte, fiz as malas e abandonei essa casa sem nenhuma intenção de olhar para trás. Contactei um colega do secundário, o Henrique, que tinha migrado para uma metrópole alguns anos antes. Havia bastante tempo que não comunicávamos, mas ao contar-lhe a minha situação, a sua resposta foi imediata. O meu apartamento está disponível para ti o tempo que precisares. E dessa forma, já tinha destino. Ao chegar lá, quase não mencionei os acontecimentos. O Henrique notou que carregava algo difícil, mas teve a delicadeza de não indagar. Agradeci-lhe profundamente. O que menos queria era relembrar o que tinha acontecido. O meu único objetivo era mergulhar no trabalho até esquecer tudo. E foi precisamente isso que fiz. Aceitei todos os empregos disponíveis. Turnos diurnos, noturnos, o que fosse, desde que me mantivesse ativo. A seletividade não existia para mim. Trabalhei em armazéns, fiz entregas e até consegui projetos independentes de informática quando surgiam. O meu corpo estava exausto, mas a minha mente estava tão anestesiada que não me afetava. Proibi-me de entrar nas redes sociais, de pensar nas atividades da Isabela ou até de pronunciar o seu nome mentalmente. Romance? Nem pensar. Não tinha interesse no amor, nos encontros ou em qualquer situação que envolvesse sentimentos. A minha única prioridade era eu, gerar rendimentos, garantir o meu futuro e transformar-me em alguém a quem nunca voltariam a abandonar. Sempre geri bem as minhas finanças, mas nesse momento levei-o ao máximo. Cada euro que ganhava classificava em duas categorias, investimento pessoal e investimento bolsista. Eduquei-me exaustivamente sobre economia, consumi vídeos, devorei livros e analisei estratégias para multiplicar o meu capital. Gradualmente comecei a notar progressos. Após vários meses consegui independizar-me com o meu próprio espaço. Não era elegante, simplesmente um apartamento modesto, mas pertencia-me. Acabou-se o dormir em sofás alheios. 2 anos esfumaram-se rapidamente. O sofrimento que anteriormente me dominava tinha perdido seu poder sobre mim. Refletindo, compreendi que a Isabela, sem saber, beneficiou-me. Se não me tivesse abandonado naquela noite, talvez nunca tivesse encontrado o caminho para a existência que merecia viver. Certo dia, enquanto percorria o centro comercial, nunca antecipei cruzar-me com alguém da minha história anterior, e menos ainda com uma pessoa ligada a Isabela. Simplesmente tinha ido fazer umas compras. Mas ao virar perto da praça de alimentação, distingui um rosto conhecido. Inicialmente não a situei, mas depois tudo encaixou. Era Eduarda, uma antiga amiga da Isabela. A minha reação inicial foi hesitar. A última vez que ouvi o seu nome foi quando a Isabela a acusou de me querer conquistar. Naquela altura, confiava totalmente na Isabela, por isso aceitei a sua versão. Cheguei a pensar que a Eduarda era problemática por supostamente interferir no nosso relacionamento. Mas vendo-a nesse momento, não parecia ser alguém malicioso. Notava-se cordial, e pela sua reação ao encontrar-me, era evidente que não alimentava ressentimentos. Esboçou um sorriso, algo desconcertada, e comentou: "Caramba, Rodrigo, nunca esperei encontrar-te aqui." Abanei a cabeça, ainda a assimilar o encontro. É verdade, já passou bastante tempo. Permanecemos calados uns momentos, indecisos sobre como proceder. Anteriormente nunca tínhamos conversado realmente. A razão? Pois a Isabela ocupou-se de o impedir. Mas após uma pausa algo tensa, a Eduarda interrompeu sugerindo se tinha tempo para um café e nos atualizarmos. Disse para mim mesmo: que mal pode acontecer? No pior cenário, seria uma conversa estranha.
No melhor, talvez compreendesse aspectos que nunca tinha questionado. Sentamo-nos numa cafetaria do centro comercial, e foi então que soube a verdade. A Eduarda foi direta. Sem rodeios. Sempre considerei que a Isabela não te valorizava como merecias, por isso terminei a nossa amizade. Aquilo desconcertou-me completamente, pois diferia totalmente da versão da Isabela. Ao pedir-lhe que se explicasse, a Eduarda revelou cada detalhe. Absolutamente tudo. Acontece que tinha confrontado a Isabela pelo seu comportamento comigo, pelo seu egocentrismo na relação, e o seu aparente desinteresse pelo meu tempo e emoções. Mas em vez de refletir, a Isabela virou a situação acusando-a de me querer seduzir. Essa calúnia circulou por todo o seu círculo social antes que a Eduarda pudesse explicar-se, e a Isabela já tinha conseguido pô-las todas do seu lado. Conforme a Eduarda continuava a relatar, mais fragmentos faziam sentido na minha mente. A situação completa esclarecia-se. A Isabela tinha me enganado. Vitimizou-se a si mesma e convenceu-me de que a Eduarda era antagonista. E como um tolo, sem questionar nada, engoli tudo completamente. Durante muito tempo, autoconvenci-me de que compreendia a Isabela, de que sabia a sua verdadeira essência. Mas sentado ali, ao ouvir a Eduarda, compreendi o grau em que tinha aceite a realidade fabricada pela Isabela. Não se tratava apenas daquela noite de aniversário. Era todo um padrão de comportamento repetitivo. A Isabela possuía o dom de aparentar inocência enquanto afundava os outros. E o mais terrível? Tinha sido cúmplice disso sem me aperceber. Partilhei com a Eduarda a história completa. O meu plano de pedir a Isabela em casamento? A maneira como ela destruiu tudo? A minha decisão de abandonar tudo e começar de novo? Ouviu atentamente sem interrupção, apenas confirmando com gestos, demonstrando genuíno interesse. Foi libertador expressar tudo verbalmente finalmente, particularmente com alguém que conhecia perfeitamente o tipo de pessoa que era a Isabela. E pela primeira vez em anos, não me senti como um ingênuo por ter caído nos seus enganos. Apenas senti alívio. Após esse encontro, a Eduarda e eu mantivemos comunicação. Conversar com ela fluía naturalmente, talvez porque também tinha sofrido por culpa da Isabela, ou talvez porque não tinha expectativas sobre mim. Começamos a ver-nos frequentemente, partilhando almoços, indo ao cinema, basicamente desfrutando da nossa mútua companhia. Inicialmente permaneci cauteloso. O conceito de iniciar algo diferente, de depositar confiança novamente, gerava-me incerteza. Contudo, a Eduarda nunca forçou nada, nunca exigiu mais do que eu podia oferecer. E graças a isso, depois de tanto tempo, pude finalmente relaxar. Num domingo à tarde, tinha acabado de arrumar o meu apartamento e o aroma do café acabado de fazer inundava o ambiente. A Eduarda tinha me escrito momentos antes informando que vinha com algo que tinha preparado. A ideia arrancou-me um sorriso. Gradualmente, tinha adotado o hábito de me trazer pratos caseiros e, sinceramente, apreciava muito. Eram detalhes simples, mas tinha grande valor para mim. Por isso, ao tocar o intercomunicador, dei por certo que era ela. Sem pensar, dirigi-me a abrir, antecipando encontrar a Eduarda com o seu sorriso característico e afetuoso e algum recipiente com comida. Mas não se tratava da Eduarda, era a Isabela. Durante uns momentos, o meu cérebro recusou-se a aceitar. A sua aparência não tinha mudado. Permaneci ali, hesitante, nervosa. A minha primeira reação não foi cumprimentá-la nem agredi-la. Simplesmente observei-a e questionei. Como é que me encontraste? Tentou falar, como se preparasse para se justificar, mas interrompi-a. Não tinha nenhum desejo de ouvir qualquer história que tivesse fabricado. Neguei com a cabeça e ordenei. Vai-te embora. Assim tão direto. Não existia motivo para sua presença e precisava que desaparecesse. A Isabela desabou ali mesmo à minha frente, soluçando com tal intensidade que as palavras não lhe saíam. Pressionava o peito como se a angústia fosse tangível. Entre choros, implorava o meu perdão, confessando que tinha cometido o seu pior erro. Finalmente reconheceu ter me tratado terrivelmente, ter me menosprezado, que nunca deveria ter permitido que eu partisse. Expressou estar totalmente desorientada sem mim, que após a minha partida, a sua existência desmoronou-se por completo. Olhou-me com o olhar avermelhado e inundado de lágrimas, esperando encontrar algo de clemência na minha expressão. Mas não senti absolutamente nada. Permaneci imóvel, contemplando o choro da Isabela. Tinha visualizado esta cena incontáveis vezes, imaginado as minhas palavras se regressasse. Mas agora que acontecia, apenas sentia uma apatia avassaladora.
Dispunha-me a exigir-lhe novamente que se fosse embora quando ouvimos passos aproximarem-se. Viramo-nos simultaneamente. Era Eduarda. Subia pela escada transportando um recipiente com comida preparada por ela, exibindo seu sorriso genuíno e espontâneo. Irradiava a luz, contrastando totalmente com o caos emocional que tinha à frente. A atmosfera em torno da Isabela pareceu evaporar-se. Os seus olhos inchados dilataram-se como se a sua mente não conseguisse assimilar a cena. Não hesitei. Avancei, atraí a Eduarda num abraço e depositei um beijo no seu rosto. Que bom que chegaste, expressei com segurança. A Eduarda respondeu com um sorriso, totalmente alheia à situação com a Isabela. E essa era a sua essência. Nunca precisou de fingir nada. E com isso bastava. A Isabela recuou cambaleando. O seu rosto mostrava uma mistura de dor e vergonha. Sem acrescentar palavras, entrelacei a minha mão com a da Eduarda. Entramos no apartamento e tranquei a porta. Acionei o ferrolho. Não verifiquei pelo óculos se a Isabela continuava lá fora. Não esperei para ouvir os seus passos a retirarem-se. Tudo tinha terminado. Ela tomou a sua decisão há 2 anos. Agora era a vez da minha. Sabem uma coisa? Retrospectivamente, compreendo que o sofrimento pode ser um grande instrutor. Naquele momento, quando a Isabela preferiu aquela festa a mim, pensei que o meu universo tinha colapsado. Questionei tudo. Se tinha sido excessivamente dependente, muito exigente, ou simplesmente insuficiente para ela. Contudo, a realidade é que nunca fui eu o problema. Ela simplesmente não me valorizava com a mesma intensidade com que eu a valorizava. E naquela madrugada, ao deitar-me com o peito oprimido, não sabia que a decisão mais acertada da minha existência estava ali mesmo, ao meu alcance. Continuar em frente foi o mais complicado que tinha enfrentado. Mas também foi a minha salvação. E é curioso como o destino equilibra as coisas, não é? Após mudar-me, concentrei-me em mim mesmo. Esforcei-me profissionalmente, investi com inteligência e construí uma existência que me orgulha. Paralelamente, soube que a Isabela iniciou outro relacionamento praticamente de imediato. E não qualquer romance. Escolheu alguém que encaixava totalmente com o seu estilo. Um festeiro. Alguém que existia para o prazer imediato, idêntico a ela. Inicialmente, seguramente parecia ter tudo. Entretenimento, adrenalina, a emoção de estar com alguém que mantinha a festa constante. Mas então, a realidade bateu. Esse tipo não era só festeiro. Tinha problemas sérios. Os seus hábitos não eram saudáveis. E esses hábitos tiravam o pior dele. O relacionamento deles foi completamente tóxico. Problemas constantes, drama interminável. Um desastre completo. Eventualmente, tudo desabou. E quando não sobrou nada, foi quando apareceu à minha porta, a chorar, a implorar. Mas nessa altura, era demasiado tarde. Eu tinha avançado. Tinha amadurecido. E, mais importante, tinha compreendido uma lição fundamental. O afeto genuíno não precisa de ser forçado. Quando alguém quer fazer parte da tua existência, demonstra-o com ações. Não te torna numa segunda opção. Não te obriga a competir pela sua atenção. E essa é toda a história, amigos. A Isabela escolheu. E seguramente imaginou que tudo seria como nos filmes românticos, onde o protagonista sempre espera no final. Mas o mundo real não funciona assim. O Rodrigo sofreu, amadureceu e seguiu em frente. E no final, foi o melhor que podia fazer. Agora, o que me impressiona é como certas pessoas apenas reconhecem o valor do que possuíam depois de o perder. Foi arrependimento sincero ou apenas desespero porque o seu mundo desmoronou?